Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você mais uma vez, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao módulo de noções de hardware. Este é o nosso vídeo 3 e nós vamos complementar o assunto de processadores que foi visto no vídeo anterior. Agora nós vamos trabalhar com os modelos dos processadores. É um assunto que não é tão cobrado em prova, mas eventualmente você vê uma questão e essa questão só pode ser respondida se você conhecer este conteúdo. Vamos conhecer os processadores da família Intel, que tem o Core i5, o Core i3, Core i7. Nós vamos ver os processadores Xeon, os processadores Atom e mais uma outra gama de processadores da Intel e também processadores de outros fabricantes. Pelo menos para que vocês conheçam os termos que são utilizados, os nomes que são utilizados para processadores no mercado, ok? Então, o que é a Intel? A Intel é a maior fabricante, a mais famosa fabricante de processadores para computadores pessoais do mundo. A Intel é meio que hegemônica, todo mundo conhece, por isso ela é a mais cobrada em prova. Raramente você vê alguma pergunta que fale sobre outro modelo de outra fabricante, mas a gente também vai conhecer por descargo de consciência, certo? Não é comum que isso seja cobrado em prova. Então, de todas as questões de hardware, de processadores que foram feitas, a grandíssima maioria é sobre características que a gente viu no vídeo anterior, sobre o número de núcleos, sobre memória cache, sobre uma série de coisas que está no vídeo anterior e está no material, né, textual. O que tem aqui é porque, eventualmente, uma ou outra prova fala sobre uma configuração específica de jornal, pega uma configuração de jornal, uma configuração de revista e cobra. Então é necessário que você saiba quais são os processadores que a Intel fabrica, certo? Um dos processadores que a Intel fabrica, ou uma família de processadores que a Intel fabrica, é a família Core, né? A família Core é hoje proposta, ela é composta de alguns modelos. O Core i3, que normalmente é mais fraco, mais barato, é para uso geral de computadores desktops e laptops. Existe o Core i5, que é o que, vamos dizer, o intermediário. Ele não dá tanta velocidade para jogos, mas dá mais velocidade do que o i3. O i7 é o topo, né? O Core i7 seria para os usuários mais exigentes, é um processador mais caro. E ainda existe o Core i7 Extreme Edition, o Core i7 Extremo, que é para quem é viciado em jogo mesmo, quem gosta muito de jogo. É um processador mais caro, normalmente com mais memória cache, normalmente com mais núcleos, normalmente é o suprassumo, o topo da família Core da Intel. Então, hoje no mercado, se você for comprar um processador, é muito provável, inclusive nas provas de concurso, que se cobrem esses aqui. É muito provável, mas existem outros processadores, por exemplo. Existe a família Xeon da Intel. A família Xeon é criada especificamente para processadores de servidores. Então, se você quer montar um computador para ele ser servidor, ficar 24 horas por dia trabalhando, funcionando, respondendo requisições de outros computadores, você vai botar esse cara no centro da sua rede para gerenciar a sua rede inteira. Provavelmente você vai usar um processador do modelo Xeon, tá? Os processadores Xeon são absurdos, tem processador Xeon com 24 núcleos. Nota que a gente falou na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre 4 núcleos, né? Octa-core, no máximo 8 núcleos, mas os processadores Xeon têm até 24 núcleos. E as novas versões vão vir com mais núcleos. Então são 60 MB de memória cache, 60 megabytes de memória cache. É um absurdo realmente, né? Os processadores Intel Atom são uma família de processadores para dispositivos portáteis. Os Intel Atom são muito pequenininhos, né? No material que acompanha o vídeo aqui, no material textual que você vai ler, você vai ver, tem uma foto do Intel Atom num dedo, né? Do tamanho de um grão de arroz, bem pertinho aí de um grão de arroz. A gente vai... É um processador normalmente menos potente, com menos capacidade de processamento, mas com mais economia de energia e um processador menor, um processador menorzinho usado para dispositivos portáteis, como smartphones, tablets, outros dispositivos de menor tamanho. Também é possível encontrar outros processadores da Intel, outras famílias, como a família Celeron e a família Pentium. São usados processadores vendidos também, fabricados ainda pela Intel, para micros mais baratos. Então, se você tem um laptop muito barato vendido no mercado, provavelmente esse laptop pode usar um desses dois processadores. Ah, eu vou comprar um desktop desses em supermercado. Esses desktops montados aí em supermercado, normalmente eles usam Pentium Celeron também, certo? Então,
Os processadores Pentium e Celeron são famílias muito antigas, mas ainda são mantidas pela Intel, ok? Processadores de outras fabricantes, ou processadores não, outras fabricantes de processadores, nós vamos citar duas. A AMD, que é a principal concorrente da Intel. Então, o mercado de processadores para computadores pessoais é meio que dividido entre a Intel e a AMD. E nós temos a Qualcomm. A Qualcomm, ela fabrica processadores para o mercado de celulares, para o mercado de smartphones e tablets, certo? Dispositivos móveis. A fabricante AMD começa, vamos falar sobre um modelo chamado FX ou FX. É o top de linha da AMD para jogadores inveterados, pessoas que gostam de jogar no computador, exigem um processador com mais poder de processamento. Esse aí concorre diretamente com o Core i7 Extreme da Intel. O mais geral, a família mais geral de processadores da AMD é a família Athlon. A família Athlon é usada por desktops e por laptops. Existem vários processadores para os mais variados preços, os mais variadas potências. Você escolhe os processadores da família Athlon se você quiser montar o seu computador geralzão, né? Nós temos o AMD Opteron. A família Opteron é a família de processadores para servidores. Portanto, o AMD Opteron, a família, ela concorre diretamente com a família Xeon da Intel. Você não vai lembrar desse nome Xeon, talvez falado assim, mas ela é escrito Xeon, né, com X, mas a gente fala Xeon. Okay? Então a AMD Opteron concorre com o Xeon da Intel. Existe uma outra família da AMD que é a família Série A. A família Série A da AMD também é usada por computadores gerais, assim, desktops, laptops. É uma família de processadores que a Intel separou para uso geral também. Meio que concorre ali com o próprio Athlon da AMD. Algumas diferenças técnicas fizeram essa série ser criada separada da família Athlon. E nós temos o AMD Sempron. O AMD Sempron é uma família de processadores mais baratos, processadores mais baratos, usados para computadores de entrada, como a gente usou no slide anterior, computadores mais baratos, mais simples, mais acessíveis, menos poderosos, com certeza. Seria um concorrente aí do Celeron, do Pentium, seria o processador AMD Sempron, a família. Eu falo sempre família de processadores porque não é só um, são vários com submodelos, subclassificações, detalhezinhos entre um e outro. Então, se você entra no site da fabricante e pede lá processadores, você vê a listagem deles, quantos são. São vários AMD Sempron, são vários AMD Opteron, são vários processadores diferentes, alguns com mais memória cache, alguns com menos memória cache, alguns com mais frequência de clock, alguns com menos frequência de clock, isso varia muito, certo? E finalmente nós temos o Qualcomm Snapdragon. O Snapdragon é um processador fabricado para celulares e tablets, dispositivos móveis. É um processador pequeno, mas muito poderoso, usado em vários dispositivos móveis. Quer dizer, um celular qualquer, né, um smartphone como um Samsung Galaxy, certo? Ele usa um Snapdragon. Ele usa um processador dessa fabricante, desse modelo exatamente. Existe o Snapdragon 820, o Snapdragon 835, cada um com diferenças entre número de núcleos, entre capacidade de memória cache, entre clock. Mas esse meu telefone, por exemplo, ele usa um Snapdragon, se não me engano, 835. Certo? Então, é só para você saber os nomes desses modelos. Só para isso, saber os nomes dos modelos. Se cair em prova uma questão, e eu vou preparar uma das questões propostas que a gente vai citar nesse vídeo, vai falar exatamente como se isso se cobre em prova, certo? Portanto, para finalizar o vídeo, lembrando, no seu material de apoio, no capítulo de hardware, você tem processadores da Intel, você tem outras fabricantes. Esses são os capítulos, são os tópicos específicos que você tem que ler sobre modelos de processadores da Intel e de outras fabricantes. E as questões propostas, da questão 7 até a questão 10, vamos abordar exatamente isso. Vamos falar sobre como isso pode ser cobrado. Eu vou criar, né, questões, você vai ler. Eu criei questões da 7 a 10 especificamente para este assunto, deixando claro como é que isso é cobrado em prova. Então não perde as questões 7 a 10 propostas do seu material, ok? Muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo vídeo.